Bem-vindos ao Da Capa à Contra Capa. Nesta semana falamos sobre dar a volta no sentido do empreendedorismo, muitas vezes com base numa situação que é difícil, como a situação de desemprego. Já vamos perceber porquê, porque vamos analisar um novo estudo da Fundação Francisco Manuel dos Santos, chama-se Financiamento do Empreendedorismo em Portugal. A coordenação é de Miguel Ferreira, um dos nossos convidados, professor catedrático da Nova School of Business and Economics e é diretor académico da área de docentes e investigação. Com ele vamos falar também com Carlos Oliveira, antigo secretário de Estado do Empreendedorismo e presidente executivo da Fundação José Neves. O empreendedorismo em debate, as formas de financiamento, as restrições, as dificuldades e as oportunidades para ouvir neste Da Capa à Contra Capa. Bem-vindos ambos, Miguel Ferreira e Carlos Oliveira, obrigado pela vossa disponibilidade. Miguel Ferreira, comece por si, como coordenador do estudo. O estudo tentou perceber, em particular, o impacto de um programa, o programa Montante Único, um programa público que permite a qualquer pessoa que é abrangida pelo subsídio de desemprego receber antecipadamente o valor total dos seus subsídios para iniciar um negócio. Mas é uma modalidade muito procurada por quem acaba por ficar na situação de desemprego, ou estamos a falar de uma minoria, digamos, de recipientes deste apoio? Boa tarde e obrigado pelo convite e a oportunidade de falar neste estudo. É realmente uma minoria, apenas cerca de 1% das pessoas entre 2005 e 2016, que é o período em que analisamos, é que tiram partido deste programa, do montante único. Mas, de qualquer forma, também a taxa de criação de empresas na economia é relativamente similar a esta taxa de 1% que nós encontramos no programa. Agora, o programa realmente parece ser um programa que acrescenta valor, que funciona bem, porque permite aliviar as restrições financeiras associadas a criar uma empresa, que normalmente são citadas como nos inquéritos feitos à população em Portugal e na Europa como sendo uma das principais barreiras à criação de empresa e à criação do próprio negócio. Porque, basicamente, o que o programa faz permite receber à cabeça o montante total dos subsídios mensais de desemprego, desde que esse dinheiro seja usado para criar um negócio. Portanto, e a duração quanto maior for a duração do subsídio de desemprego, maior é o montante que se consegue, obviamente, antecipar. E como a duração depende da carreira contributiva e da idade da pessoa, portanto, pessoas de mais idade e com contribuições de maior espaço de segurança social conseguem receber um montante superior. Só para dar uma ideia. Sim, é por causa disso que no estudo conclui que aumenta descontinuadamente ao longo dos vários limites de idade? Exatamente. Portanto, quando há um salto na duração do subsídio de desemprego, dos 30 para os 40 ou dos 40 para os 50, há também um aumento do montante que a pessoa consegue receber à cabeça. Portanto, e em média, só para dar uma ideia, as pessoas recebem cerca de 17 mil euros à cabeça para investir na criação de uma empresa. Portanto, e tivemos mais de 20 mil pessoas a beneficiar deste programa. E que tipo de negócios são abertos, professor? Há vários tipos de negócios que são abertos, portanto, mas estes negócios, acho que a principal característica é que a taxa de sucesso e a qualidade destes negócios é superior àquilo que acontece em geral, em média, na economia com o empreendedorismo e com a criação de empresas. Portanto, para dar alguma ideia, estes negócios começam relativamente pequenos, portanto, em média, no primeiro ano vendem cerca de 40 mil euros, mas têm taxas de crescimento relativamente rápidas. Portanto, em apenas 4 anos, as vendas multiplicam por 5 e atingem mais de 200 mil euros. São empresas que, ao fim de 4 anos, já são capazes de gerar lucros. E temos até alguns exemplos de empresas que ganham bastante dimensão em 4 anos. Portanto, há cerca de 3 ou 4 empresas que estão a vender mais de 2 milhões de euros passado 4 anos. Ou seja, apesar de um universo limitado, tem de facto resultados positivos para apresentar o programa Montante Único, é isso? Exatamente. Portanto, e não é só em vendas, também observamos que há criação de emprego. Portanto, é conhecido que, em geral, o empreendedorismo e a criação de empresas é fundamental para o crescimento económico e para criar novos postos de trabalho. E vemos também no caso destas empresas que, passado 4 anos, já foram capazes de gerar, em média, 4 postos de trabalho.
E em termos também de distribuição por setores de atividade, os resultados também são relevantes. Portanto, há aqui um contributo positivo em termos de criação de empresas em áreas que são de elevado valor acrescentado, como seja tecnologias de informação, indústria transformadora e também no comércio. Carlos Oliveira leu este estudo, conhece muito bem a realidade do empreendedorismo. Gostava de ouvir as suas primeiras notas em relação a este estudo e em alguns tópicos que aqui o Miguel Ferreira já adiantou. Antes de mais, gostava de vos cumprimentar, e em particular o Miguel Ferreira, e aproveitar também esta ocasião para saudar a Fundação Francisco Manuel dos Santos pelo extraordinário trabalho que tem feito em prol do país e de uma sociedade com mais conhecimento e com mais informação. Efetivamente tive a oportunidade de ver o estudo e de facto é ótimo conseguirmos ver agora quantificadas algumas realidades de que já havia do ponto de vista empírico alguma suspeita e de facto perceber que nesta especificidade de um empreendedorismo mais de base local, como costumávamos designar quando tive funções governativas, isto é um empreendedorismo que tem mais um potencial de criação de emprego e muitas vezes de autoemprego, que de facto esta é uma oportunidade para desempregados poderem decidir lançar o seu projeto. Eu penso que para além das questões do financiamento que ficam aqui bem evidentes com o estudo da importância da importância de que quanto maior é o financiamento, mais potencial estas empresas têm para poderem desenvolver-se. Isto também acontece noutros tipos de empreendedorismo, aquele empreendedorismo mais qualificado, isto é, que parte de base do conhecimento, que pretende criar empresas com maior escala já à partida, em que os instrumentos de financiamento são naturalmente muito diferentes deste instrumento do montante único e que também tem muitas dificuldades no país de haver uma oferta muito qualificada noutros tipos de financiamento, nomeadamente o capital de risco. E um dos temas que eu gostava de alertar é precisamente este, é que quando alguém sai de uma situação de desemprego, muitas vezes também não está, evidentemente, depois de sair, de entrar nessa situação, e muitas vezes uma situação que não é prevista, não está imediatamente disponível para tomar uma decisão destas e, portanto, também da forma que o programa está montado, quanto mais tempo passar, menos as pessoas irão receber em termos de financiamento. Eu, para além da questão do financiamento, gostava de destacar que o programa, e na altura em que o abordei, enquanto estive no Governo, tem também outro tipo de medidas que me parecem fundamentais, ou seja, o financiamento é importante, mas muitas destas pessoas precisam, de facto, de outro tipo de apoio a nível de gestão, a nível de orientação do seu próprio negócio, que, conjuntamente com o financiamento, possa ajudar, de facto, a desenvolver os negócios. Isso está incluído neste programa? Eu já não o acompanho há bastante tempo. Na altura havia algum objetivo que houvesse esse acompanhamento, mas seguramente com alguma dificuldade. Neste momento confesso que não tenho acompanhado o programa e, portanto, não sei até que ponto é que é feito esse apoio. Parte do princípio, Carlos Oliveira, que o empreendedor precisa de algo mais do que esse capital que levanta para iniciar o seu negócio, é isso? Seguramente, eu acho que aqui a questão é esta, é que alguém que está numa situação de desemprego e, portanto, focando nesta perspectiva em particular do empreendedorismo de alguém que estava desempregado e, portanto, decide criar um negócio de autoemprego ou que vai gerar uma micro ou pequena empresa, muitas vezes pode ser feito porque, de facto, as pessoas têm este programa como oportunidade. Outras vezes é feito porque já havia essa vontade anterior e eu diria que há pessoas que decidem tentar, digamos, a sua sorte porque há o instrumento disponível e, portanto, eu diria que não podemos aqui generalizar. Obviamente que aqui há muitos dados e o estudo permite, de facto, tirar conclusões com base em muitos anos e em muitos dados, mas diria que aquilo que leva as pessoas a serem empreendedoras, eu tenho alguma dúvida que seja a existência do programa, mas que versus, ou qual é o peso de ser a existência do programa versus a vontade que as pessoas já têm em serem empreendedoras.
E depois deixar também aqui um alerta que eu acho que é importante. Muitas vezes olha-se para estes negócios e o capital que aqui é posto neste montante único não é suficiente para lançar mesmo um pequeno negócio e, portanto, há o recurso a outro tipo de financiamentos complementares, nomeadamente da banca, e em Portugal não há muita prática de microcrédito que poderá complementar este financiamento. Microcrédito levantado por desempregados, Carlos Oliveira. Pois, essa é que é a questão. Noutros países essa é uma realidade e, portanto, em Portugal não é uma grande oportunidade. E, portanto, isso limita também, lá está, a capacidade de capital para estes negócios escalarem, mas que eu voltaria a fazer o paralelo com o tal outro empreendedorismo mais qualificado, que tem potencial de maior escala, em que aí claramente os instrumentos são muito mais o capital de risco, portanto, até porque o nível de risco desses negócios é grande e seria de todo muito errado, mesmo havendo possibilidades financeiras e de garantias pessoais, recorrer a crédito bancário quando o risco do negócio é muito elevado, porque obviamente as pessoas correrão um risco enorme de ficarem com um passivo grande, em particular se a empresa não correr bem. Miguel Ferreira, nós partimos de facto do estudo, mas há aqui também tópicos interessantes que Carlos Oliveira aqui nos traz. Sim, e eu gostava de o ouvir sobre estes tópicos que Carlos Oliveira aqui levantou. Sim. O Carlos levantou um ponto que acho que é crucial e conhecido, que é a educação e a importância da educação para o empreendedorismo e para que empresas que são criadas cresçam mais rapidamente e tenham potencial para contribuir para a economia. Pronto. E realmente o nível de qualificação do empreendedor, do gestor da empresa, é fundamental. E penso que no passado, portanto, a falta de qualificação da média da mão de obra portuguesa, em média comparativamente a outros países, explica muito da falta de crescimento e da falta de produtividade da economia portuguesa. Um aspecto que o nosso estudo revelou e que não era óbvio, e aqui um pouco diferente do que o Carlos estava a falar, é que dentro deste grupo de desempregados, em que à partida estaríamos à espera que seriam pessoas menos qualificadas, com menos potencial, com menos ambição para crescer, o programa parece atrair desse grupo aqueles que são mais qualificados, que têm mais potencial e ambição para crescer relativamente à média. E por isso é que estas empresas que são criadas pelo programa são, em média, de melhor qualidade que uma empresa típica que é criada na economia. Mas isso quer dizer, Miguel Ferreira, que provavelmente os desempregados que utilizam este instrumento fazem-no em condições muito particulares, em que têm, por exemplo, liquidez que não está dependente totalmente daquilo que oferem nos rendimentos que agora já não vão oferir e que utilizam aqui, digamos, e às tantas o estudo também fala sobre esta questão de eventuais manipulação, digamos assim, que pode utilizar este mecanismo para jogar um pouco com as idades com que se reformam. Isto também é evidente neste tipo de análise, não? Sim, mas esse aspecto realmente é importante, que pode haver aqui alguma estratégia das pessoas para tirar partido do programa, sem verdadeiramente quererem criar um negócio que seja sustentável. Mas o que nós vemos é o quê? Que 78% das empresas que são criadas pelo programa sobrevivem ao fim de 4 anos. E ao fim de 3 anos, durante 3 anos a pessoa que entra no programa não pode voltar ao mercado de trabalho. E se vemos que ao fim de 4 estas empresas existem ainda, quer dizer que não está a haver aqui manipulação, não está a haver utilização estratégica do montante único por parte dessas pessoas, porque as empresas subsistem para além dos tais 3 anos durante o qual a pessoa, para voltar ao mercado de trabalho, teria de que devolver o montante que recebeu. E acho que, pronto, só para concluir aqui este ponto, o programa acho que tem tido sucesso. Porquê? Porque estas pessoas realmente mais qualificadas e com potencial para fazer crescer as empresas são pessoas que à partida não estavam a pensar em ser empreendedoras. São pessoas que, pelo facto de terem ficado desempregadas, e durante este período tivemos uma série de eventos, nomeadamente a crise da dívida soberana na Europa em 2011 e 2012, em que houve muita reestruturação em alguns setores da economia, nomeadamente no setor financeiro, e foram essas pessoas, já com mais idade, com experiência e qualificadas,
que não pensariam ser empreendedores, mas pelo facto de terem ficado sem o seu posto de trabalho e tirando partido do incentivo dado pelo programa, acabaram por se tornar empreendedoras e empreendedoras bem sucedidas. Carlos Oliveira, de qualquer maneira, uma das conclusões do estudo tinha a ver um pouco com as restrições de financiamento, era um dos objetivos também de tentar olhar para este estudo e conclui-se claramente que esse alívio das restrições de financiamento é benéfico na criação de empresas que apresentam maior potencial de crescimento e por parte de empreendedores mais qualificados. Há pouco o Carlos estava a falar já da questão do crédito, do microcrédito. É possível desenhar aqui uma constelação de produtos de fácil acesso para que o empreendedorismo floresça com base em menor restrição de financiamento? Sim, eu diria que o estudo é claro quanto a isso e também numa perspectiva mais alargada do empreendedorismo, como eu referi, aquele mais tecnológico, mais baseado em conhecimento, que pretende criar empresas de maior dimensão e que também tem tido uma evolução positiva, em particular na última década em Portugal. De facto, o tema do financiamento é sempre levantado e, portanto, quando olhamos para outros instrumentos, nomeadamente instrumentos de capital, que são os instrumentos mais adequados quando há um risco elevado, porque não põem o património individual das pessoas em risco, nem o seu futuro, no caso de as coisas correrem mal. E, portanto, eu diria que é preciso encontrar os instrumentos adequados para cada tipo de empreendedorismo. Naturalmente que aquele que estamos a falar aqui de mais microempresas não é tipicamente aquele que pode recorrer ao capital de risco e, portanto, tem que ter outro tipo de instrumentos. Mas alargando a reflexão, esse capital de risco neste momento funciona? É insuficiente em Portugal? Funciona, é insuficiente em Portugal como é insuficiente na Europa, quando comparado com os Estados Unidos e em particular, e depois se virmos na Europa com os países mais avançados, os países mais anglo-saxónicos ou do norte da Europa, onde de facto esta realidade é muito mais forte, e portanto tem também por isso havido uma procura cada vez maior por parte dos empreendedores portugueses por capital de risco estrangeiro, e ainda bem, que possa complementar atores nacionais, a aposta de atores nacionais que são, de facto, ainda limitados. Eu recordo que, enquanto fui secretário de Estado do empreendedorismo, lancei a Portugal Ventures, alguns programas de apoio também. Por exemplo, na altura era o Passaporte para o Empreendedorismo, penso que hoje tem outro nome, que era jovens recém-licenciados, e estávamos numa crise, portanto, em que os jovens tinham um desemprego elevado, mas jovens que acabassem de terminar uma licenciatura pudessem ter uma bolsa durante um ano e meio, em que lhes era pago um salário, e podiam se juntar em grupos até 3 ou 4 pessoas, e, portanto, o Estado financiava a sua sobrevivência durante esse período para eles poderem tentar, com base no conhecimento que adquiriram na sua formação, criar, por exemplo, empresas, essas que tivessem o potencial de escalar, e portanto, há vários programas disponíveis para diferentes tipos, digamos, tipologias de empreendedores ou de realidades em que pode surgir este empreendedorismo. Nesta ótica do empreendedorismo mais, como nós lhe chamávamos, de altura de base local, de autoemprego, este montante único era já um instrumento disponível e que era promovido, e aquilo que eu há pouco estava a tentar dizer não era tanto quanto às qualificações de base ou o nível de escolarização dos empreendedores e da sua experiência, porque essa também o estudo... Era mais o apoio à gestão? Era mais o apoio naquilo que leva uma pessoa que não teve experiência de ser empresário, de ser empreendedor, e que muitas vezes está até fora do próprio core business, e portanto era muito mais nessa perspectiva desse apoio a alguém que... em muitos casos, imaginemos, vem de uma situação traumática que é uma perda de um emprego. Não é? E acha que há pouco apoio, Carlos Oliveira? Eu não sei se há pouco apoio, não consigo quantificar. Sim. Se calhar apoio de qualidade que de facto faça a diferença será outra questão a analisar, e eu acho que é mais importante esta questão. E daí também a importância de muitos programas de mentoria que foram criados ao longo desta última década e qualquer coisa no país, em que de facto pessoas mais experientes, que já tiveram alguma experiência empresarial, podem ser muitas vezes os tais mentores, darem alguns conselhos, não propriamente direções, mas ideias para que estas pessoas possam acelerar e ter sucesso nos seus negócios. Miguel Ferreira, há apoio suficiente deste ponto de vista para os empreendedores em Portugal? Eu penso que não. E
E estou totalmente de acordo com o Carlos que as competências em gestão, pronto, são também fundamentais para além das restrições financeiras para criar um negócio e fazer esse negócio prosperar. Portanto, é realmente importante que as pessoas tenham as competências certas e conhecimentos de gestão para a empresa ser bem sucedida. E agora aproveitava até aqui a oportunidade para falar numa intervenção que estamos a fazer junto de cerca de 300 pequenas e médias empresas que têm exatamente esse objetivo de dotar os donos de pequenos negócios e negócios relativamente recentes das competências de gestão, que vão desde o marketing à estratégia, à gestão das operações, finanças, contabilidade, mas também liderança e gestão de recursos humanos, de dotar esses donos de pequenas empresas dessas competências que são necessárias para ter ambição para crescer e para fazer o negócio prosperar. E no fundo, estamos a dar essa formação vamos dar essa formação a cerca de 300 donos de empresas e depois vamos acompanhar essas empresas durante pelo menos 2, 3 anos, comparativamente a um grupo de controle de empresas similares, mas que não recebem este tratamento, esta formação. Há pouco Carlos Oliveira sublinhava aqui uma questão relacionada com as fontes de financiamento e a questão do crédito e microcrédito, que também gostava de ouvir Miguel Ferreira em relação a este ponto. Sim. Sim, o Carlos, pronto, acho que tocou nos pontos fundamentais. Portanto, a banca não está vocacionada para financiar empreendedorismo, porque a banca é relativamente conservadora e exige garantias reais ou pessoais. Portanto, não está vocacionada para financiar empreendedorismo. E, por outro lado, a banca concede apenas dívida e é preciso também capitais estáveis para que os negócios possam ser bem-sucedidos e crescer. E aqui, para haver então um instrumento alternativo de capital estável, o que é necessário? É necessário haver capital de risco, só que o capital de risco, para funcionar e ser suficiente para canalizar fundos para as novas empresas, é necessário haver uma comunidade alargada de investidores especializados em financiar novas empresas, que tenham o know-how, o conhecimento técnico de como é que funciona o empreendedorismo. E é essa comunidade de investidores especializados que em Portugal, em particular, mas na Europa em geral, não está tão desenvolvida como nos Estados Unidos e explica muito da falta de dinamismo do empreendedorismo na Europa relativamente, por exemplo, aos Estados Unidos. Portanto, é preciso intervir também nesta área de o Estado e os vários países europeus intervirem para fomentar a criação desta comunidade de investidores especializados em financiar novas empresas. Carlos Oliveira, outra questão que eu cruzo aqui com outras reflexões do ponto de vista económico que temos ouvido noutros planos em relação a Portugal. Em muitos estudos há uma nota que se propõe uma redefinição, enfim, possível do nosso tecido económico, favorecendo ou sendo preferencial, digamos, a aposta ou ideal, digamos assim, num músculo financeiro mais forte, no fundo quebrando esta ideia de um tecido muito baseado em pequenas e médias empresas e até favorecendo eventualmente fusões entre empresas. Alguns estudos académicos têm acentuado esta nota. Quando cruzamos isto com o empreendedorismo por definição não está mais no domínio de pequenas e médias empresas que podem eventualmente depois escalar, eventualmente para volumes de negócios apreciáveis e obviamente ganharem outra escala. Mas como é que cruzamos paradigmas económicos para um país entre o empreendedorismo e a necessidade de criar, enfim, um músculo financeiro diferente para o tecido empresarial num país onde o capital escasseia? Bom, de facto esse é um problema complexo e eu acho que efetivamente temos que ter diversos tipos de resposta. Por exemplo, esta questão do programa montante único tem como target ajudar a resolver um tipo de empreendedorismo diferente daquilo que
que outras iniciativas têm com o tal empreendedorismo que pode escalar mais e criar empresas de maior dimensão. Não é que de montante único não possam ser grandes empresas, mas o contexto de partida provavelmente propicia, de facto, até pelos dados, empresas que têm 4 postos de trabalho criados e, portanto, que são microempresas, já agora aquilo que é representativo também da maioria das empresas em Portugal, ou da grande maioria. O tema que coloca é de facto relevante. Eu, antes de ir lá, só queria de facto destacar a importância daquilo que o Miguel, da intervenção que o Miguel estava a referir relativamente à qualificação dos empresários e dos empreendedores, e em particular um estudo em que há um grupo de controle para que de facto depois haja também dados para afirmações baseadas em factos. Nós no estudo do Estado da Nação da Fundação José Neves, uma das questões que vimos foi precisamente a ligação da produtividade com as qualificações, e que de facto há aqui uma desconexão entre o ritmo de evolução das qualificações dos portugueses e aquilo que depois é o aumento da produtividade das nossas empresas, mas também chegamos a um número que é um número preocupante e que leva a que esta intervenção que o Miguel referia seja de extraordinária importância até para justificar intervenções de grande escala, que é o facto de, em Portugal, 47,5% dos empregadores não terem terminado o ensino secundário. Portanto, o último grau que têm é o ensino básico. Naturalmente, pode haver grandes empresários e empreendedores em que a escolarização não é o determinante, mas acreditamos que este é de facto também um tema muito importante a ser resolvido no país, quando já agora este valor é o triplo da média da União Europeia e, portanto, pode também justificar aquilo um pouco na sequência da pergunta do Zé Pedro, que é, de facto, os países também em que o empreendedorismo tem sucesso também têm muitas características e os ecossistemas são complexos, mas normalmente há grandes empresas envolvidas na equação, seja porque são potencialmente clientes destas pequeninas startups e, portanto, são os primeiros clientes que apostam nelas e que depois, sendo grandes empresas, as levam na internacionalização e, portanto, isto é um déficit que nós temos em Portugal. Nós temos pouquíssimas grandes empresas e depois, para além destas pouquíssimas grandes empresas, as grandes que temos são muitas vezes de setores não transacionáveis e que não se internacionalizaram ou não têm grandes operações fora de Portugal e, portanto, não levam as pequenas empresas com elas de arrasto. E, portanto, nós temos, de facto, um contexto na economia que depois também não ajuda, e eu aqui falo, por exemplo, do meu caso em particular. A minha primeira empresa, se não fosse, na altura, ter conseguido encontrar e fechar grandes contratos com o Grupo Portugal Telecom, portanto isto nos anos 2000, provavelmente não teria tido o desfecho que teve de vir a ser adquirida pela Microsoft, porque não teríamos tido esta oportunidade. Isto leva-me também a um tema relacionado com o financiamento e que eu costumo, quer em iniciativas que lancei como a Startup Praga ou quando falo de empreendedores, dizer que a melhor forma de financiar um negócio é de facto através dos clientes. Isto porque os clientes, obviamente, pagam aquilo e, portanto, por um lado, prova que há clientes que precisam do produto ou do serviço que a empresa está a desenvolver e, por outro lado, ajudam também a pagar o desenvolvimento da empresa. Naturalmente que é preciso sempre capital e aí vamos a um tema que tem décadas em Portugal, que é, de facto, da descapitalização das nossas empresas e, portanto, em que depois não há uma grande capacidade para investimentos estratégicos, seja em inovação, seja em criatividade, porque temos também depois esta preocupação de tratar o curto prazo e inovação e disrupção em produto e serviço e mesmo nas empresas implica um pensamento que vai para além do balanço e demonstração de resultados do ano em que estamos a operar. Mas nessa perspectiva é um pouco aquilo que se passou com a sua empresa, ou seja, esta pequena e média empresa vai escalando a startup até que é engolida pela maior, digamos assim. Engolida naturalmente a partir de um contrato e de uma venda, mas a questão que eu coloco é, não chega para articular um tecido digamos de classe média empresarial, vamos assim chamar para facilitar, que ganhe o músculo suficiente para ser um tecido em si, ou seja, parece que passamos de startup a grande empresa e não há nada pelo meio. Sim, eu diria que nós temos que olhar, os ecossistemas de empreendedorismo para se desenvolverem precisam daquilo que são as chamadas exits, ou seja, de operadores que acabam por adquirir e fazer o M&A, a compra de outras empresas, é um dos caminhos, o outro é obviamente empresas que se tornam tão sustentáveis e tão grandes, há vários caminhos que se desenvolvem por si, que criam centenas, milhares de postos de trabalho e que de facto essa é uma dinâmica que tem tido pouca representatividade em Portugal, na verdade na última
década tem havido uma evolução muito positiva, mas ainda não suficiente para aquilo que o país poderia ter face às qualificações dos seus mais jovens. Mas, de facto, há esta dinâmica fundamental, que é, nós não devemos ter, e muitas vezes há esse erro, que é, as startups não devem ser um fim em si mesmas. As startups devem ser um estado transiente em que, quando se inicia um negócio, ele começa naturalmente pequeno e depois deve escalar para termos alguma escala. Depois podemos ter escalas maiores ou menores, mas, de facto, desde que haja um contributo para o emprego, para as exportações, para a melhoria da qualidade do emprego também, e aí as startups, em muitos setores, em particular nos mais tecnológicos, têm sido indutoras de uma melhoria salarial. Eu diria que temos aqui, de facto, essa oportunidade. Mas é aquilo que eu acho que é importante é percebermos que Portugal tem um ecossistema que é o seu, empresarial, com muitas debilidades, e essas debilidades justificam, em grande parte, o termos apenas exceções e não regras em que haja, de facto, um volume de empreendedorismo com maior potencial de impacto no emprego, nas exportações e no PIB, digamos assim, do que aquele que temos. Miguel Ferreira, quer entrar aqui na discussão para fecharmos o programa já agora? Sim. Só concluindo aqui o ponto sobre a educação, portanto, e a importância que as competências de gestão têm no crescimento das empresas, da economia, da produtividade. Estou de acordo com o Carlos que realmente temos empresários que, em média, ainda são pouco qualificados comparativamente aos outros países, e apesar de ter havido realmente uma grande melhoria no nível de qualificações, isso ainda não está a traduzir em crescimento da produtividade, porque é um fenómeno relativamente recente. E voltando a falar naquela intervenção que eu mencionei há bocado, nós estamos exatamente a focar a intervenção em empresários que não têm educação superior, porque pensamos que é aí que as competências de gestão e a formação em gestão pode ter um efeito maior sobre a performance desses gestores e a performance dessas empresas. Em relação à atração de capital e à descapitalização das empresas, eu queria falar aqui um pouco de como é que podemos melhorar, como é que podemos criar condições para haver mais investimento, e nomeadamente para atrair investimento para o empreendedorismo. O país realmente tem uma série de características que são boas, que são benéficas para atrair investimento: segurança, infraestruturas, o tempo, o clima, que é amigável, que é bom para atrair capital para o nosso ecossistema de empreendedorismo. Mas depois temos uma série de fatores negativos, de barreiras, que impedem a atração de mais investimento. Portanto, eu falava aqui rapidamente de três fatores que eu penso que são importantes, em que pode haver um grande progresso. Um tem a ver com a falta de estabilidade do quadro fiscal e do quadro legislativo. Isso é uma barreira importante ao investimento, porque é difícil alguém comprometer-se com um investimento a longo prazo e significativo se não sabe quais são as regras com as quais vais contar, nomeadamente do ponto de vista fiscal e legislativo. Depois, um outro aspecto, um segundo fator fundamental, tem a ver com a falta de eficiência do nosso sistema judicial. Portanto, isso é uma barreira grande ao investimento, porque dificulta as transações entre empresas e dificulta também a reestruturação de empresas que já não são viáveis e dificulta os processos de insolvência, que são fundamentais para haver renovação da economia e que normalmente nós designamos criação destrutiva. E, finalmente, um terceiro aspecto tem a ver com também a necessidade de melhorar a eficiência no funcionamento do Estado, que também acho que é uma barreira também importante ao investimento e à atração de capital para as empresas e para o empreendedorismo. Carlos Oliveira, quer dar alguma nota sobre estes três tópicos, também para fechar? Totalmente de acordo. Acho que temos estas dificuldades e adicionaria que lá está a tal questão também depois daquilo que é o panorama que nós temos empresarial. Portanto, não temos grandes empresas que exportam, que se internacionalizam e que levam também as mais pequenas consigo para estes processos. E se virmos aqui ao lado da vizinha Espanha, onde há muito mais empresas com dimensão, isso acontece melhor, e se entrarmos noutros países, isso acontece muito mais. Portanto, sobre este tema do Estado, que me parece essencial, e depois onde entra, lá está, o ponto do Estado e da desburocratização, da simplificação dos processos, mas depois onde entra também a justiça e o quadro fiscal, como o Miguel estava
a referir, são essenciais. E por isso é que eu também, e trazendo aqui o tema do plano do PRR, não vejo tão mal que o Estado invista uma cota importante deste PRR em si mesmo, desde que haja uma transformação estrutural nestas vertentes que acabaram de ser referidas e que isso nos permita termos um Estado mais bem preparado para de facto ajudar ao crescimento económico. Portanto, esse eu diria que deveria ser o grande objetivo também deste investimento, é que as alterações sejam estruturais e, portanto, não estou ainda certo que vão ser, mas acho que deveria ser esse o grande objetivo. Carlos Oliveira, Miguel Ferreira, muito obrigado pela vossa disponibilidade. Falámos aqui sobre o empreendedorismo em Portugal, com base neste estudo agora divulgado, o financiamento do empreendedorismo em Portugal, com a coordenação de Miguel Ferreira e também com outros investigadores, Marta Lopes, Francisco Queiró e Hugo Reis. É um programa da Renascença em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos, para ouvir em versão integral em podcast, nas plataformas digitais habituais. Um programa com o genérico original de Mário Lajinha. Fizeram este programa esta semana Carlos Vermelho, André Peralta, Ana Marta Domingos e José Pedro Frazão. Na próxima semana voltamos para um outro tema, já no mês de julho.